Querido, abra sua Bíblia aí no texto de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 2, eu quero ler o versículo 7. Lucas 2, versículo de número 7. É isso aí, Maurício. Você já vai aprendendo já, Maurício, entendeu? Isso. Isso aí. Estamos nos acomodando. Lucas 2, versículo 7. Diz o seguinte: E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Guarda essa frase, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Agora vai lá para o versículo 25. Capítulo 2, no versículo de número 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Glória a Deus pela palavra dele, amém? Guarda mais uma frase. Diz aqui no versículo 26, fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Cristo do Senhor, Jesus Cristo, né? Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo significa o ungido. Então ele está falando aqui sobre o ungido do Senhor, Cristo do Senhor. E ele fala assim: movido pelo Espírito, foi levado. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Você está aqui no templo hoje. Como aconteceu com Simeão, você também foi movido pelo Espírito para estar aqui, quer você acredite ou não. Você só está aqui hoje porque o Espírito Santo trouxe você aqui. Ah, não, pastor, eu vim porque eu fui convidado para a apresentação de bebê. Não, você que se engana. Ou você não descobriu isso ainda. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Você está aqui porque Deus quis. Tudo acontece porque Deus quer, porque Ele permite. É a vontade dEle, ativa ou permissiva. Tem coisas que Ele permite. Falei assim, olha, não é da minha vontade não, mas você pecou, você escolheu errado, esse é o caminho que você quer, eu permito. Mas continua sendo vontade do Senhor. É como aquele pai que coloca para o filho, né? Olha, você quer comer arroz, feijão e um bifezinho aqui de frango, ou você quer comer essa almôndega? O filho escolhe, não escolhe? Mas ainda está dentro do domínio do pai. Ainda está dentro das escolhas que o pai proporciona. Fala assim, olha, tem dois caminhos, você escolhe. Jesus Cristo faz isso com a gente. A gente pensa que escolhe tudo na vida, mas tudo nas nossas vidas são vontades do Senhor sendo exercidas ou permissões dele diante de escolhas que fazemos. Isso aconteceu com Simeão. Simeão foi ao templo porque o Espírito Santo levou ele lá. Era uma promessa para ele. Simeão já era idoso, ele fala, Senhor, agora eu já posso partir, porque eu já vi a tua salvação. O Evangelho de Lucas nos apresenta um contraste aqui muito profundo. De um lado,
O Filho de Deus entra no mundo, mas não tem lugar para ele. Você que é mãe, né? Eu não falo nem do pai, que o pai ele participa, mas a mãe é muito mais intensa nisso, muito mais comprometida, né? Que ela está com o filho dentro da barriga, dentro do útero. Agora imagina você, mãe, nos dias ali perto de você, dá o seu filho, dá a luz. Você chega na maternidade e fala assim, não tem lugar para você não. Não, mas eu já paguei o plano, combinei com a médica, está tudo certo. Não, mas o seu nome não está aqui não, você não tem lugar para entrar aqui não. Você já pensou num negócio desse? Você chega lá na porta da maternidade, fez toda a bolsa do bebê, né? Todo aquele enxoval, chega lá e fala assim, olha, infelizmente você não vai conseguir entrar. Mas a outra maternidade é muito longe, não tem como ir, infelizmente, não tem como entrar. Exatamente o que aconteceu com Jesus, com Maria, com José. Não tinha uma maternidade na época, mas eles não conseguiram encontrar lugar para passar uma noite numa hospedaria, num hotel. Não havia lugar para eles, mas... versículos à frente, uma outra realidade totalmente diferente. Nós encontramos um lugar, e esse lugar foi nos braços, no abraço de um homem justo e piedoso, Simeão, que ansiava, que esperava, que aguardava, que falava para o Senhor, ei, na minha vida tem lugar. Na minha vida tem lugar para Jesus, Ele pode nascer em mim. Na hospedaria não tinha. Jesus chegou, estava perto de nascer, não tinha lugar para ele. Mas Simeão aguardava ansiosamente a chegada do seu Salvador. A história do Natal revela tanto a rejeição humana quanto a graça divina. Falar em Natal é falar sobre também a rejeição que o mundo exerceu para Jesus. Porque não havia lugar para ele. Jesus nasce à margem, mas se torna o centro da redenção. Esses textos nos confrontam com uma pergunta inevitável. Cristo encontrou lugar na sua casa? Cristo encontrou lugar no seu coração? Assim como Simeão? Ou você também tem uma hospedaria e que diz para Jesus Cristo, aqui, infelizmente, não tem lugar para você? Que realidades encontramos no Natal, então? Primeiro, espaços onde não há lugar para o rei. Essa é uma realidade em todas as celebrações de Natal, em todos os anos. Lugares onde não há lugar para o rei. O dia 25 chega, e claro, vou falar novamente, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é um dia que nós aproveitamos, escolhemos, não há problema nisso, enfeitar a casa, comprar presentes, vestir roupas natalinas, não há problema. O problema é essa realidade, que infelizmente há muitos lugares que ainda rejeitam o Senhor Jesus. Lugares onde não há espaço para o rei, como diz aqui no versículo 7, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmão, Jesus não nasceu fora da hospedaria por acaso. Não foi uma frustração para Deus. Entenda bem isso. Você acha que Deus foi pego de surpresa? Sonhou com o nascimento de Jesus como você sonhou com o nascimento do seu filho, como todos esses casais que estavam aqui sonharam, 9 meses, sonhando, planejando, escolhendo bem. Irmãos, até a roupinha que usaram hoje, eles planejaram, sonharam, compraram. Não é assim que a gente faz com nossos filhos? Você acha que Deus não faria isso com Jesus? Você acha que Deus não teve um plano? Não, Jesus vai nascer, meu filho. Estou enviando ele ao mundo. Jesus planejou, e o nascimento fora da hospedaria não foi por acaso. Não foi um plano frustrado do Senhor. Isso não decepcionou Deus. Isso não pegou ele de surpresa. Isso, na verdade, foi um ato de Deus intencional para revelar a frieza espiritual do mundo. Não havia lugar para o Senhor. O mundo estava ocupado demais para receber o Senhor. O mundo estava com muitos afazeres. Não era falta de espaço físico, mas falta de prioridade espiritual, como acontece hoje. Pessoas que dão desculpas, até dentro da igreja. Não consigo ler a Bíblia não, porque eu tenho muita coisa para fazer. Você faz a mesma coisa que fizeram nessa hospedaria. Não há lugar para o rei. Pessoas que
tem muitos objetivos na vida, tem muitos sonhos, mas não tem o objetivo de hospedar o rei, como Simeão tinha, de abraçar Jesus Cristo. Cristo foi rejeitado no início da vida, e ora, você acha que Deus não sabia disso? Foi rejeitado no final de sua vida também. Da mesma forma que ele foi rejeitado quando chegou, foi rejeitado na sua morte. O coração humano, por natureza, está cheio de si, de ego, do controle, da religiosidade sem redição. Cristo reina quando eu deixo que ele ocupe o lugar que é devido a ele, o trono da minha vida. Assim como Paulo fala em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí sim, esse é o lugar que Cristo precisa ocupar nas nossas vidas. Uma casa pode estar muito bem iluminada, decorada. Você pode ter preparado a melhor ceia de Natal possível, comprado os melhores presentes. Você pode até se alegrar muito com a sua família e deve fazer isso. Mas se não houver a chave que abre a porta da sua casa, corre o risco de você ficar do lado de fora. Sim ou não? Preparou tudo, saiu de casa, deixou trancado, esqueceu a chave, não entra em casa. Assim acontece com nossas vidas espirituais. A chave é Jesus Cristo. Ele é quem abre toda a porta, fecha toda a porta. Pessoas frequentam a igreja, conhecem o vocabulário dos cristãos, cantam os cânticos certos, mas Jesus continua do lado de fora. Porque ainda agem como se não houvesse lugar para Jesus. Há lares que Jesus até é convidado, mas ele não é Senhor. Jesus, ele até está lá, as pessoas creem, mas ele não é o dono de todas as coisas, não é tratado como rei. Porque eu, por exemplo, obedeço muito à questão de hierarquia. Se eu for na sua casa, o chefe da sua casa é você. Por mais que, eu sou o seu pastor, posso ser mais velho que você, né? Mas o dono da sua casa é você, quem manda lá é você. Para sentar em algum lugar, posso sentar aqui? Pode, pastor, fica à vontade. Você pode me dar um pouquinho d'água? Pode, ó. Você pode até falar assim, vai lá na geladeira, pode pegar. Amém, eu vou mesmo. Né? E se tiver lá uma comida gostosa, assim, posso comer isso aqui também? Mas você que tem que dar autorização. E Jesus, embora sendo o Rei dos Reis, ele obedece à autoridade que existe na sua casa. Ele pergunta para você, posso entrar? Posso me assentar com você? Posso te dar um conselho? Posso abençoar a sua vida? E ele espera você dizer, Senhor, tu és o rei, manda em tudo aqui, porque a autoridade que é minha, eu entrego ao Senhor. Há uma necessidade de reconhecermos que ele não é apenas o Salvador, ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Há corações cheios de atividades religiosas, mas vazios de submissão. Há pessoas que acreditam em Jesus, mas não vivem para ele. Jesus não entra onde divide o trono, ele reina ou não permanece. O que hoje ocupa o espaço que pertence a Cristo na sua vida? Quem manda na sua vida? O que determina o que você vai viver? Eu tenho falado essas frases aqui em alguns sermões, até, meus irmãos, o lugar onde você vai tirar férias. Você pergunta para Jesus? Se ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono do teu recurso, do teu tempo, ele é o dono da tua casa, do teu emprego, até o restaurante que você vai comer. Experimenta perguntar para Jesus. Não é permissão não, mas compartilha com ele, Senhor, eu estou com vontade de ir em tal restaurante, o que o senhor acha? Vai que ele poupa você de uma experiência ruim. Não vai lá hoje não, que a comida não está boa não. Vai em tal lugar. Experimenta esse. Ele é Senhor, ele é amigo, ele é Pai. Ele quer participar de tudo na sua vida. Ele é o Espírito Santo, o cumprimento da promessa do Emanuel, Deus conosco, na sua vida, no seu cotidiano, participando, ou pelo menos querendo participar de tudo na sua vida.
Onde Jesus tem sido colocado? No centro ou à margem? Que ele possa encontrar lugar na sua vida em nome de Jesus. Segunda realidade que nós encontramos no Natal, a consolação que só o Espírito pode revelar. Versículo 25 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. Irmãos, Israel, tido como povo de Deus, tido não, de fato, povo de Deus, né? Deus escolheu Israel para se revelar ao mundo. Só que Israel, ele virou as costas para Deus muitas vezes. Israel, embora tenha recebido esse presente de ter Deus como seu dono, rei, o seu único Deus, virou as costas para o Senhor. E na história do povo de Israel, ele foi exilado, foi levado como cativeiro, muitas pessoas morreram, cidades saqueadas, como consequência dos seus pecados, da traição. E é assim que acontece com nossas vidas. Nós escolhemos caminhos errados, há consequências. E Israel estava vivendo uma dessas consequências. Eles estavam lá em Jerusalém, Judeia, mas eles não dominavam suas vidas, porque Roma era o império da época, determinava aquilo que eles poderiam fazer ou não. E eles esperavam então a grande consolação, a libertação que viria com o Messias. Esperavam o tempo que Deus havia prometido para eles. Não, eu vou chegar e nós vamos resolver todas as coisas. Eles esperavam isso. Só que eles esperavam um reino terreno, que virá. Essa promessa ainda vai acontecer. Mas Jesus veio, na sua primeira vinda, não para estabelecer um reino terreno, mas um reino espiritual, uma cultura do céu, que acessa você, que pode entrar na tua vida, na tua casa, no seu coração. E Simeão entendia isso. Simeão falou assim: eu estou esperando a consolação, eu estou esperando a salvação, eu estou esperando o Messias, porque quando ele chegar, nós vamos ter a esperança renovada. Simeão apresenta aqui, ou representa, o remanescente fiel. Ele era justo, ou seja, uma posição diante de Deus. Se você quer ser justo, se preocupe como Deus avalia a sua conduta, não as pessoas. Seja justo diante de Deus. Simeão era piedoso, aí sim, era a sua conduta em relação com as pessoas com quem ele convivia. Era alguém que obedecia a Deus, alguém que era amável, bondoso, alguém que tinha domínio próprio, alguém que tinha benignidade. Alguém que era alegre, tinha paz, fruto do Espírito Santo, alguém que carregava a marca de Cristo, alguém que servia ao Senhor e abençoava os homens. Simeão era esperançoso, olhos no cumprimento da palavra, da promessa. A consolação de Israel não era algo político, mas algo escatológico, messiânico. A verdadeira consolação não é a remoção imediata da dor, mas a certeza da presença redentora de Deus. Ontem, e nós vamos orar aqui por essa família ainda. Ontem uma família de uma membro da nossa igreja sofreu um acidente. E uma criancinha veio a falecer. O pai sofreu muitos ferimentos. A madrasta, uma cirurgia em estado grave. Um acidente de carro muito feio. Nós estávamos conversando ali fora ontem à noite. E nós tivemos uma certeza, nós temos uma certeza, que aquela criancinha está com Deus. Aqui fica a tristeza, fica a saudade, fica a falta de entendimento. Mas ela está com Deus. Deus guardou. Ela não vive mais entre nós, mas vive eternamente com o Senhor. Assim como Paulo refletiu em Filipenses 3. Ora, se o céu é melhor, eu vou para lá logo. Eu quero ir logo. Deixa eu morrer logo. Mas Paulo falou: se eu estiver aqui, então minha vida é servir a Cristo. E aí nós começamos a conversar que aquela família precisa dessa consolação. Precisa do Espírito Santo consolando, abraçando, fazendo algo que eu não tenho condições de fazer. Ninguém tem condições de fazer. Consolar uma família enlutada. Não tem. Mas o Espírito Santo consegue.
Ele consegue abraçar, consegue dar uma paz, como Filipenses 4 fala, uma paz que excede todo entendimento. Não tem como entender. Uma família que acabou de perder uma criança, ela pode ter paz. Através do Espírito Santo. Assim, Simeão esperava. Ele olhava ao redor, meu povo sendo ameaçado, pessoas morrendo, o Império Romano machucando o povo de Israel, mas ele esperava o quê? A consolação de Israel. O Espírito Santo que virá e vai restaurar a esperança, vai curar o coração quebrado, dar sentido ao sofrimento. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas vivem muitas feridas, carregam perdas, enfrentam frustrações e o pecado gera vazio e dor na gente. Mas a consolação do Espírito, ela não anestesia a dor. Ela não nega a realidade, mas nos alivia, nos consola, faz com que compartilhemos o peso da caminhada com Jesus Cristo e possamos então ter esperança numa vida eterna com Ele. Um pai não pode tirar o filho do hospital imediatamente, está internado, está sofrendo, o pai não pode fazer nada, o que ele pode fazer é estar do lado, orar, amparar, pagar os melhores remédios possíveis, os médicos, ele pode fazer o máximo que ele puder, mas não pode tirar o filho da situação que ele está. Mas ele pode ajudar a aliviar a dor, com a sua companhia, com o seu amor, e é isso que o Espírito Santo faz conosco. Muitas das vezes ele não resolve completamente o que causa a dor, porque dores fazem parte de processos, transformação. Você hoje é o que é por muitas dores que você viveu na sua vida. Muitas dores tiraram você de caminhos ruins. Muitas dores tiraram você de escolhas que iam levar você para objetivos e caminhos errados. E aí essa dor forjou você. Muitos castigos do seu pai e da sua mãe ensinaram você a obedecer. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Deixa a gente passar por dores. Assim como deixou Jesus nascer numa manjedoura, no estábulo. Assim como deixou Jesus ser perseguido por Herodes, precisar fugir, risco de morte. Porque ele precisava passar por um processo de dor, assim como nós passamos também. Mas Deus nos garante que Ele estará conosco em todos os momentos. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque Ele estará conosco. Ele estará conosco. Ele entra na nossa dor, Ele caminha com a gente, Ele sustenta e Ele cumpre sua promessa. Há pessoas que sorriem, mas estão quebradas por dentro. Há crentes que sabem a letra da Bíblia, mas perderam a esperança. Há famílias precisando da consolação que só Jesus pode dar. Quem espera em Cristo, nunca espera em vão. Você tem buscado essa consolação em Jesus Cristo? Você tem sido instrumento dessa consolação para outras pessoas? Paulo diz em 2 Coríntios, olha, com as consolações que você é consolado, você vai consolar outras pessoas também. Quando você passa por uma dor, com certeza a sua dor pode ser ferramenta para amparar outras pessoas que sentem dor também. E a beleza desse processo é que a glória é sempre do Senhor, a presença dEle é palpável, e a união que geramos quando sofremos a dor dos outros, quando choramos com os que choram, a união que geramos é uma união que Jesus Cristo quer para nós. Celebrar com os que celebram, chorar com os que choram. Que você possa esperar e alcançar essa consolação que só há em Jesus Cristo, assim como Simeão viu, abraçou e celebrou a chegada da consolação de Israel. Terceira realidade que encontramos no Natal é a salvação, que ilumina, une e glorifica. Versículo 29. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Sabe o que Simeão entendeu? A salvação é uma pessoa.
não é a cura, não é o melhor emprego, não é uma casa boa, não é a segurança, não é um bom plano de saúde, não é nada que você possa conquistar nesse mundo. Tudo isso é passageiro, tudo isso é vulnerável. Simeão entendeu que a salvação plena, estável e garantida é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é a salvação. A salvação é visível. Ele viu Jesus. Assim como você pode ver Jesus também. Ver Jesus na sua vida, ver Jesus no abraço, ver Jesus na igreja, ver Jesus em alguém, numa criança que sorri para você, ver Jesus nas maravilhas criadas, ver Jesus, como o salmista no Salmo 19, ele fala, o céu declara a glória de Deus, um dia fala outro dia sobre a grandeza dele, é Jesus, quem criou todas as coisas, como Paulo fala em Romanos 1, que nós vamos ser indesculpáveis, não haverá desculpa para você, se você chegar diante de Deus no último dia e falar assim, mas Deus, caramba, mas eu não te vi, eu não consegui te entender, e Paulo fala assim, olha aí o que foi criado, olha para você, use a sua inteligência, que você acha que é muita, mas deixa eu te falar, grande inteligência que você acha que tem, mas muito limitada, que você não consegue explicar muita coisa que existe, e se contenta com teorias que não são verdades provadas, com a única certeza que você pode ter, é que não tem como tudo isso aqui ser criado, sem uma mão, sem um Deus que projetou, planejou tudo isso e controla todas as coisas. Essa é a inteligência que nós devemos ter, ver com os nossos olhos que não tem como negar que Deus existe e criou todas as coisas. Ele entendeu que a salvação é universal. É para todos. Todo aquele que crê. Todo aquele que aceitar. Todo aquele que quiser. Está acessível a todos nós. Jesus é a luz para os gentios. Por que ele fala isso? Porque Israel pensava que o Messias viria só para eles. Só para o povo de Israel. Mas não, ele entendeu que é para todos. Todas as pessoas, assim como Paulo em Efésios fala, ei, deixa eu te contar um mistério que foi revelado a nós. Jesus não veio salvar só os judeus, não. Veio salvar todas as pessoas, seja grego, seja romano, seja brasileiro, japonês, todo mundo. Todos podem crer em Jesus e receber essa salvação. Glória a Deus, cumprimento de uma promessa. A salvação em Cristo não é exclusivista, ela é oferecida a todos, mas só recebida pelos que creem e entregam suas vidas a Jesus. Jesus é luz, revela o caminho, dissipa as trevas, traz discernimento, e quem anda sem Cristo tropeça, se perde e vive confuso. Um farol, gente, no mar, não muda a tempestade. Quando um piloto, comandante, está lá com a sua embarcação, numa tempestade, equipamentos saem fora, não estão no ar, não estão funcionando, ele avista um farol, não quer dizer que a tempestade vai passar. Quer dizer que ele tem um ponto pelo qual se guiar para dar segurança para ele. Assim é Jesus. Jesus não prometeu a ausência de lutas, mas garantiu direção segura. As pessoas precisam ver a salvação através de nós. Eu e você precisamos chegar amanhã e dizer o seguinte, olha, o mundo está complicado, está caótico, mas eu estou andando numa direção segura. Jesus Cristo tem me guiado. Nossa fé precisa ser visível no caráter, nas escolhas, nos relacionamentos. Nós somos chamados a refletir a luz de Cristo ao mundo. Quem foi alcançado pela luz não pode viver nas sombras. Ontem eu compartilhei aqui no musical de Natal, cantamos uma música no final, que diz que a luz vence a escuridão. E cantando essa música, eu comecei a orar ao Senhor, Senhor, dissipa as trevas que há dentro de mim. Dissipa os maus pensamentos, dissipa as más intenções, dissipa os gostos ruins, dissipa a influência do pecado, porque eu não sou bom não, sou muito ruinzinho.
Se deixar por mim, eu vou escolher coisa errada. Se for pelo meu desejo, nossa, só furada. Ilumina minha cabeça, minha mente, meu coração. Dissipa as trevas que há dentro de mim, porque o Senhor está aqui comigo. Hoje, Jesus continua batendo a porta. Alguns não deram lugar ainda. Outros perderam a esperança. Outros ainda não experimentaram a salvação. E eu estou aqui hoje com essa mensagem de Natal para você. Para te perguntar, você realmente já deu lugar a Jesus na sua casa? Ao planejar a sua ceia de Natal, a sua festa, o primeiro convidado foi Jesus? Há uma certeza no seu coração de que não só na noite de Natal, mas em todas as noites, manhãs, tardes, na sua vida, na sua casa, Jesus está presente e Ele é o primeiro convidado? Em todas as escolhas da sua vida, Ele é o primeiro a ser consultado? Eu quero fazer uma pergunta a você hoje. Você quer convidar Jesus para participar da sua ceia de Natal? Você que está aqui hoje, quer tomar uma atitude para mudar a sua vida definitivamente? Dizer para Jesus, olha, eu não sei como foi minha vida até aqui em relação a te convidar, Jesus, mas hoje eu entendi que há uma necessidade de externar, de verbalizar um convite ao Senhor. Porque eu quero receber a luz que vem do Senhor, a consolação, a bênção. Eu quero dar lugar a Ti. Eu quero alcançar a salvação. Eu quero o Senhor na minha vida. Quero convidar toda a igreja a baixar suas cabeças, fechar seus olhos. Eu quero te fazer essa pergunta. Você que está aqui hoje, quer abrir a porta do teu coração para Jesus? Fazer igual o Simeão. Tomar Jesus nos braços, como o menino que nasceu. E olhar o Jesus adulto, que morreu na cruz por você. E dizer para Ele, Jesus, eu acredito no Senhor. Fazer igual Paulo fala em Romanos 10, 9. Se você crer com seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, e confessar que Deus o ressuscitou dos mortos, você então tem a salvação, a vida eterna.